Nós vamos começar um novo ciclo, amém? É uma série de 6 sexta-feiras. Deus, Ele tem colocado vários propósitos Na verdade, Deus não coloca vários propósitos em nosso coração. Deus coloca um propósito em nosso coração, porém nele contém vários processos. Nós temos que saber administrar esses processos. Nós temos que saber lidar com tudo aquilo que Deus Ele tem confiado em nossas mãos. Sejam bênçãos, sejam sofrimentos, sejam rejeições, sejam aceitações. Nós temos que aprender a lidar com todos os tipos de processos. Temos que aprender a dar a devida resposta a Deus, independente da situação. Entenda, nós temos só um meio de poder gerenciar as nossas crises. É quando nós estamos confiando em Deus totalmente. É quando nós estamos com o nosso coração entregue. E só tem um jeito de você conseguir confiar em Deus. É quando você dobra o seu joelho em oração. É quando você se descarrega, quando está ajoelhado perante Jesus. Entenda, quando você ajoelha na sua cama, não é porque você está pagando uma penitência. Quando você ajoelha em algum ambiente, não é porque você está pagando uma penitência para que aquela oração seja mais dolorosa, não. Quando você se ajoelha, você está fazendo uma simbologia de humilhação àquele que está de pé diante de você, que é Jesus. Então essa é a ideia de você se ajoelhar. Essa é a ideia de você bater o seu joelho no chão e começar a clamar ao Senhor. Começar a pedir socorro a Ele e se derramar na presença dEle. Se desgastar na presença de Deus ao ponto de você sair de lá 100% resolvido, ao ponto de você sair de lá 100% alegre. Entenda isso. Esse é um dos segredos que os cristãos carregam, que as pessoas não entendem. Sabe quando você vê aquele cristão chamado cristão vitorioso, mas o que ele coleciona na verdade é um bocado de derrotas, mas o que ele tem na face dele é uma alegria expressa no coração, na fisionomia dele? É porque toda vez que vem a dificuldade, a adversidade, ele não carrega esse peso com ele. Ele vai lá de joelho e deixa tudo aos pés de Jesus, esperando a vitória. E sabe qual é a vitória? A vitória, Jesus diz assim em João 14: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é a convicção que você tem que ter um céu preparando esperando você. Quer dizer que há um lugar preparado para você, e não é só se alegrar no céu, mas o lugar é saber que Jesus está com você. Mais à frente ele vai falar: porque para onde que eu esteja, estejais vós também. É você saber que no mesmo ambiente que Jesus está, você também está. Não é o ambiente que você está, Jesus vai estar, mas é o ambiente que Jesus vai estar, você também vai estar lá. Sabe por quê? Porque você vai ser direcionado para onde Ele está indo. É por isso que Ele é o caminho. Você vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Estar debaixo da sombra do Onipotente não é você se mover e Ele ir te cobrindo, não. É Ele se mover e você indo debaixo da cobertura. É você entender como aquele povo do deserto. Aquele povo do deserto, ele chegava em um ambiente e de repente Deus ia lá e parava aquela nuvem. Todos paravam ali. E às vezes não dava tempo nem deles de montar bem a barraca, e de repente a nuvem já começava a andar. E eles tinham que guardar tudo rápido e seguir aquela nuvem, porque aquela nuvem estava guiando eles. Mas você sabe para onde aquelas nuvens estavam guiando eles? Deus estava fazendo com que eles andassem em círculo, porque eles não tinham conseguido vencer o processo da vida deles. E aquele que não consegue vencer o processo, ele morre no deserto. Entenda, a ideia de você passar o processo é para você chegar no propósito de Deus. O único que conseguiu vencer o processo foi Josué e Caleb e a próxima geração. Mas todos aqueles outros se perderam no meio do processo. Então quero te falar nessa noite: não se perca no meio do processo. Não se perca no meio do processo. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 19, a partir do verso 28. Eu gosto demais disso, igreja. Quando nós entendemos que o culto não pertence a homens, mas pertence a Jesus. Quando eu entendo que eu venho aqui cultuar Jesus e não venho cumprir tabela, isso é gostoso demais. Isso é bom demais eu saber que eu posso ir a um ambiente preparado para Jesus e eu posso participar desse ambiente.
É gostoso demais eu saber que eu não preciso impressionar pessoas. O que eu preciso é estar com o meu coração limpo diante de Jesus para que Ele aceite a minha adoração. Eu saber que eu estou em um ambiente daquele que fez o céu, daquele que fez a terra, daquele que fez o mar, daquele que fez as estrelas. Eu venho aqui cultuar com outros irmãos Ele. Eu venho aqui adorar Ele em espírito e em verdade. Eu venho aqui homenageá-lo. Eu venho aqui dizer como Ele é lindo, como Ele é cheiroso. Isso é que eu venho fazer aqui na igreja. E isso não tem preço. É por isso que às vezes nós estamos desgastados, corridos e dormimos pouco. E quando chega o horário do culto, ainda nós temos prazer de vir aqui e adorar. Você sabe o que é isso? É nós aprendermos a passar os processos da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: não te mostre frouxo no dia da tua angústia. Não. O inimigo tem que entender que você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Lucas 19, 28. Aleluias, glória a Deus. Fala com o irmão que está no seu lado. Ei, se você tem juízo, daqui a pouco vão apagar a luz. Não vão apagar as luzes não. Mas na hora da oração, fala para ele, mas na hora da oração, tu sai fora. Senão Deus vai te pegar aqui hoje. Aleluia. Lucas 19, 28. Amém? Diz assim: após haver proferido essas palavras, seguiu adiante Jesus, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando ao povoado de Betfage e Betânia, que ficam próximo do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Deprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo soltais, respondereis desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme eles tinham dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos lhe indagaram: por que estás soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Portanto replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, todas as multidões do discípulo começou a louvar a Deus com grande alegria em alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamaram: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Hosana. Coloca a tua Bíblia no teu assento em nome de Jesus. Irmão, quem é apaixonado por Jesus aí? Então faz uma cara de apaixonado. Você está com uma cara tão de triste, tão de abalado, tão de que o ano virou agora e você está cheio de dívida para pagar. Você está com a cara que o sol está muito quente hoje. Você está com aquela cara que as coisas não vão muito bem. Você está com aquela cara que hoje é mais um culto de sexta-feira. Você não está com a cara de apaixonado por Jesus. Então faz uma cara de apaixonado por Jesus aí nesse momento. Se alegre na presença do Senhor e ora por mim nesse momento, que eu preciso da tua oração. Que tem um maná do céu aqui para você. Eu te garanto que a forma que tu entrou, tu não vai sair. Tu vai sair pior do que tu entrou, porém tu vai sair mais leve e convicto daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia. Estende a sua mão aqui e começa a orar por mim, por favor. Faz aquele barulho que a igreja faz. Você não está no velório não, você está na igreja. É. Sim, meu Deus, nós te amamos, ó Pai.
queremos, Deus. Santo lugar, venha ser o meu lugar, minha casa eterna. Sim, meu Deus, nós te oferecemos, ó Pai, a nossa oração, Senhor. Te oferecemos a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Nos esvaziamos de nós mesmos, ó Pai, para nós vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Meu Deus, então, Senhor, esclarece, Pai amado, aquilo que parece que está encoberto, ó Pai. E traz a Tua revelação nessa noite, ó Pai. Traz, Pai amado, a Tua glória aqui, Pai. Porque nós queremos sair daqui, Senhor, totalmente, ó Pai, totalmente convictos, ó Pai, que é o Senhor que está trabalhando, que é o Senhor que está tirando, que é o Senhor que está arrancando. Mas tem que ser o Senhor, Pai. Tem que ser o Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, perder para ninguém, só para Ti, só para Ti. E só aceitamos ganhar contigo também, Pai. Então aqui nesse ambiente, Senhor, derrama, Senhor, Teu peso de glória, Senhor. Que todo espírito das trevas bata em retirada desse ambiente, Pai. Todo espírito de morte sai desse ambiente agora. Mas eu peço, Senhor, vida, 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 vida com abundância, Pai. Vida com abundância, Senhor. Gera vida nos mortos, ó Pai. A Tua vida em nós, a Tua vida em nós. Deixa eu ficar neste lugar. Derrama o Teu capote aqui. Sim, meu Deus, oh Pai. Prepara essa geração, Senhor. Prepara essa geração, Pai. Deixa-nos preparados, Senhor. Nós queremos estar fortalecidos por dentro, ó Pai. Da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Senta aí, que eu quero liberar na vida de vocês uma porção do céu. Quero liberar essa porção que está aqui sobre nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só destravar ela cair em cima de nós nessa noite. Só vamos, em nome de Jesus. Certa vez o jumentinho, ele chegou em casa, todo alegre, pulando, e ele chegou falando: mãe, eu estive em Jerusalém, e quando eu entrei na cidade, as pessoas começaram a me aplaudir, começaram a glorificar, começaram a ficar muito alegre quando eu passava. E mãe, eu tô famoso. A mãe do jumentinho, Dona Jumenta, virou para ele e disse: filho, com quem você estava carregando? Eu carregava um tal de Jesus. É, filho, interessante. Volta em Jerusalém sozinho. Depois você me fala o que aconteceu. Aquele jumento, ele falou: claro, mãe, assim que eu tiver uma oportunidade eu vou lá. Na primeira oportunidade, o jumentinho, ele entrou em Jerusalém com um sorrisão no rosto. Foi passando no meio das pessoas, as pessoas começaram a bater na cara dele, empurrar ele: sai daqui! E começou a tocar o jumento de fora para fora de Jerusalém. E ele voltou para casa muito triste. Mãe, eu voltei lá e o resultado foi totalmente diferente. Eu não sei o que aconteceu. As pessoas me xingavam, as pessoas me batiam. Ela falou: filho, quem você estava carregando era Jesus. Entenda, você sem Jesus é só um jumento. Você sem Jesus é só um jumento. Você sem Jesus não é nada. Você sem Jesus não é ninguém. Então o segredo está quando você está com Jesus. Você consegue entender algo nessa ilustração? Você consegue entender quem é você sem Jesus? Você consegue se identificar sem Jesus? Entenda que você não é ninguém sem Jesus. E estar com Jesus não é
algo que você pensa positivo da sua cabeça, não é algo que você, eu estou com Jesus. Não, tá com Jesus, você não tem uma sensação de estar com Jesus. Quando você está com Jesus, você tem convicção, você não tem sensação. Você tem convicção, você sabe que Ele está aqui. Eu gosto do hino de David Keelan. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Quando você sente o calor dele, quando você sente a repreensão de Jesus, porque Ele está no mesmo ambiente que você, Ele te repreende, você entende: opa, isso aqui desagradou o meu mestre, isso aqui desagradou o meu Senhor. Então nós temos que entender que nós carregamos Jesus e nós só temos sucesso quando nós estamos com Jesus. Nós só temos sucesso quando Jesus está dentro de nós. Aí sim nós temos um sucesso no reino, temos um sucesso em tudo aquilo que nós fazemos, porque a satisfação não está no que nós fazemos, a satisfação está em quem está dentro de nós e fazendo com nós. Entenda que tem horas que você vai até ter que ficar de braços cruzados, desde que Jesus mande você ficar de braço cruzado para alguma situação. E se Jesus mandar você ficar de braço cruzado para alguma situação e você querer fazer, você vai ter um resultado ao contrário, derrocado daquilo que você gostaria de ter. Então você tem que entender o que Jesus está mandando você fazer, ou seja, andar, ou seja, pular, ou seja, voar, ou seja, se teletransportar. Se Jesus mandou você fazer qualquer coisa, entenda que Ele te dá poder para isso. Nós temos que entender, Jesus não vai dar nada para fora de nós se Ele não já deu dentro de nós. Tudo que Jesus vai nos dar externamente, primeiro Ele deu no nosso interior. E tudo que Jesus vai tirar de nós, Ele já tirou de dentro também. Então entenda, você tem que entender esses processos de ter e de perder, porque ter e perder processo não é propósito. O propósito é eu permanecer na vontade do Pai. O processo de Jesus foi a cruz, mas o propósito foi a ressurreição. Entenda, se Jesus não passasse pelo processo da crucificação, não teria o propósito da ressurreição. Se Jesus não passasse pelo inferno no sábado, no domingo, Ele não estaria no céu, Ele não estaria governando, reinando. Então quando você entende os processos, você não murmura, você não reclama, você apenas descansa. Sabe por que você descansa? Porque você sabe quem é que está fazendo, você sabe quem é que está trabalhando, você sabe quem é que está tirando, você sabe quem é que está colocando. Sabe quando você rejeita uma área da sua vida e você fala: isso eu não quero mais para mim. Mas de repente o Senhor trabalha ao contrário e fala: não, o que eu tenho com você vai ser exatamente com essa pessoa, ou exatamente nesse lugar, ou exatamente nesse ambiente. Aí você entende que é Deus que está falando com você. Meus irmãos, eu falo para vocês, eu não queria de jeito maneira voltar para alumínio. Eu não queria voltar para alumínio. Eu passei em alumínio, mas eu falei: alumínio nunca mais. Alumínio só férias. Eu vou para o seminário, do seminário eu volto para a Bahia, fico um tempo, da Bahia eu vou para a Europa fazer missões. Mas aí Deus falou: você vai voltar para alumínio. Falei: não, alumínio não, Deus. Tem hora que até a gente repreende a voz de Deus: está amarrado, alumínio não. Por que alumínio não? Porque eu entendi aqui tinha um processo, e na época quando eu vinha, Deus falou comigo que eu voltaria para aqui. Eu falei: não tem por que eu voltar. Eu lembro que era o dia 14 de maio de 2015, quando Deus falou comigo que eu voltaria, mas Ele falou muito claramente ao meu coração. Isso era umas 4 horas da manhã. Quando chega por volta das 6, 7 horas da manhã, eu recebo um telefonema da minha tia Zizi aqui, dizendo que a pastora Alba tinha falecido. Eu falei: meu Deus, era o dia do meu aniversário. Eu falei: meu Deus, então quer dizer que eu vou ter que voltar, quer dizer que eu vou ter que... Agora eu entendo o que o Senhor está falando. Então tem coisas que a gente não entende, não compreende, mas a gente tem que aprender que é um processo. Eu estou aqui hoje, estou em um processo, mas eu tenho um propósito. Entenda, você que está no meu lado, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui escutando, fale para a pessoa que está no seu lado aí: você está no processo, mas depois desse processo tem um propósito. Então aguarde o propósito e não se perca no processo. Processos são etapas, igreja, que nós passamos. Às vezes essas etapas elas vêm fácil, às vezes essas etapas elas vêm difícil.
Por que eu trouxe esse texto aqui do jumentinho para nós? Que nós temos que entender quem é que nós estamos carregando. Nós temos que entender que nós não somos nada, nós somos apenas aquele jumentinho. Na ilustração, o jumentinho, ele estava orgulhoso, porém, nós temos que ter a simplicidade do jumentinho. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Zacarias 9, verso de número 9, tomara que seja, aleluia. Glória a Deus. Zacarias 9. Penúltimo livro do Velho Testamento. É isso mesmo, glória a Deus, obrigado Espírito Santo, tu és lindo. Glória a Deus. Amém? Zacarias 9, verso 9 diz assim: alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, um potro sagrado, cria de jumenta. Rapaz, até o jumento de Jesus é sagrado. Sabe por que é sagrado? Talvez você não vai entender, mas a gente que é lá da Bahia entende. Você vê aqui no texto que Jesus fala, que Jesus fala para os 2 discípulos: vai e pega o jumento que ninguém nunca montou. Você sabe o que é você subir em cima de um jumento que ninguém nunca montou, um jumento mesmo? O bicho é bravo demais, cara. Você não dá conta não, é você colocar a mão, o bicho pula, pula, pula e morde e dá coice. E Jesus, ele pede exatamente um jumento assim. Então só aí já vem um milagre, o milagre dos caras ir lá buscar o jumento. E quando eles vão lá buscar, os donos falam: o que é que vocês querem com o meu jumentinho? É porque o mestre precisa dele. Vou fazer uma analogia nessa noite. Assim como o irmão um dia falou assim, um dia o irmão foi orar pelo irmão, né? Aí ele falou assim: Jesus, assim como o Senhor usou a mula de Balaão, usa ele também. É, irmão Naldinho. Amém? Então eu vou fazer uma analogia agora aqui. Digamos que você é o jumento agora que vai carregar Jesus. Amém? O jumentinho. Você sabe qual é o prazer de você carregar Jesus? O jumento teve o prazer de carregar Jesus. Você já teve esse prazer, pelo menos? De carregar Jesus dentro de você? Talvez você tenha 30, 50, 60 anos e Jesus ainda está de fora batendo, tentando entrar, e você ainda não conseguiu carregar ele nem sequer por 5 segundos. Talvez você consiga chegar até perto dele aqui nesse ambiente, mas entrar ele não tem oportunidade porque dentro de você está cheio de coisas. Mas esse jumento ele era um jumento bravo. Ele era um jumento que nunca foi domado. Então mesmo ele sendo bravo, os discípulos falaram assim: ei, Jesus mandou vir buscar ele. Você entende que Jesus já mandou buscar você no reino espiritual? Você entende que Jesus tem um propósito para você antes que você saísse do ventre da sua mãe? Desde o ventre da sua mãe, Jesus ele já tinha escrito para você uma história com o seu nome. Ele já sabia de tudo. Quando ele olhou para aquele jumentinho, ele já viu quem é que iria indagar, quem é que iria interrogar sobre ele, porque Jesus, ele conhece o nosso futuro. Jesus, ele conhece o nosso futuro. Agora, se você deixar a sua vida para ele administrar, imagine o que é que ele pode fazer. Imagine você entregar o controle na mão dele. Agora não adianta você entregar o controle na mão de alguém que toda hora ficar pedindo: muda esse canal que tá chato, coloca em tal canal, pula. Não, a pessoa está com o controle, mas quem está mandando é você. Não diga que Jesus está controlando a sua vida, se quem está tentando ensinar para Jesus é você.
Quando você entrega na mão dele, você apenas descansa. Até nas percas você chora, mas chora de alegria por saber que é Jesus que está tirando. Quando você ganha, você também glorifica, porque você sabe que é Jesus que está dando. E se não for ele, você identifica e repreende e joga fora. Porque Deus tinha para Jesus era um banquete, mas Satanás ele veio com a bandeja. Depois que Jesus rejeitou a bandeja de Satanás no deserto, a Bíblia diz que os anjos desceram e forraram e entregaram aquele banquete para Jesus. Entenda, depois de uma bandeja sempre tem um banquete para você. Você tem que aprender a entender a situação e a fase que você está passando, para que você possa dar o devido resultado para Deus, para que você possa entregar o resultado dele. E só tem um jeito de você vencer o processo. Pergunte-me como. Desse jeito eu não respondo não. Pergunte-me como. Você se conhecendo. Você se conhece? Ou você finge não se conhecer? Tem pessoas que são tão insuportáveis que elas não têm curiosidade de se conhecer. Às vezes eu estou insuportável e eu digo, meu Deus, volta para a cruz aí que tá demais o negócio. Tá demais aí, então você precisa se conhecer. Você se suporta? Me diz. Imagina que é que Jesus tem que passar o dia todo do seu lado. Um Deus todo poderoso, soberano. Imagina que é que ele tem que passar dentro de você. Mais pesado ainda. Você é uma pessoa de lua. Você é uma pessoa bipolar. Você é uma pessoa que muda de humor do nada. Você é uma pessoa que sofre porque tem muitas coisas amarradas e mal resolvidas lá do passado, lá atrás, ó. E você do nada, isso vem à sua memória e você estraga o ambiente que você está. Entenda, quando você não sabe administrar as coisas do passado, você acaba atrapalhando a sua vida presente e atrapalha as pessoas que estão do seu lado. Você sobrecarrega o dia das pessoas que compartilham o ambiente que você vive e convive. Então você tem que ser uma pessoa resolvida. O seu problema pertence só a você, mas se você for esperto, o seu problema vai pertencer a Jesus quando você entrega nos pés dele. Mas a pessoa que está no seu lado, ela só pode ajudar você a carregar a sua cruz se ela quiser e se você deixar. O problema é quando você quer que a pessoa carregue a cruz, sua cruz, sem ela querer, e sem você querer que ela te ajuda a você chegar no propósito. E você fica no processo rodando com a cruz. Uma hora você vai morrer. A cruz pesa. Aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Tem alguém entendendo? Faça uma autoanálise em você. Vou te dar alguns segundos. Fecha seus olhos aí, baixa sua fronte. Faça uma autoanálise de você nesses 10 dias exatos que nós passamos, 2020 para cá. Quais tipos de resposta você tem dado para você mesmo? E quais respostas você já deu para Deus nesses 10 dias? Eu não vou nem puxar a tua vida toda. Qual o peso que você está carregando? Porque isso aí que você está carregando não pertence a você. Jesus já venceu isso aí. Olhe para mim. Onde quer que você vai chegar nos próximos 356 dias que tem aí pela frente? Onde é que você vai chegar? Se você continuar carregando o ano do jeito que você está carregando, como você está levando? Você se conhece? Você se conhece? Quando você começa a fazer essa análise na sua vida, você tem que entender que você precisa de Jesus mais do que nunca. Quando você começa a se conhecer, você tem que entender o quanto você precisa de Jesus, o quanto você é uma pessoa ruim. Aquele que se conhece, tira no final. Aquele que diz que se conhece, no final ainda consegue se reconhecer como uma pessoa boa, ele não se conhece. Porque até Jesus falou que bom só é Deus. Porque você se sente uma pessoa boa. Você sabe que você poderia fazer muito mais, e você não faz porque você não quer.
Eu estou falando sobre o reino. Estou falando sobre o reino. Estou falando sobre você se colocar em uma brecha que o Senhor preparou para você. Porque o Senhor preparou uma brecha perfeita com o seu tamanho, para você se encaixar dentro dela no reino e dar a devida resposta que Ele tanto pede de você. Sabe o que é que você está carregando? A tristeza que você está carregando hoje está refletindo na sua vida. É os não que você tem dado para Deus do dia que você nasceu até hoje. Quantos não você deu para Deus até hoje? Me diz. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E o problema é que você vai dizendo não, não, não para Deus, e cada vez que você diz não para Deus, o vazio que tem dentro de você só aumenta. Só vai crescendo, a tristeza vai te pegando, e você, esse ser depressivo hoje. Dá uma oportunidade para Deus. Fala sim para Ele e fica nesse sim. Quando você diz sim para Deus, quanto tempo você consegue permanecer no sim que você deu a Ele? Porque tem pessoas que dão sim todo culto, tem pessoas que dão sim toda oração, mas quando levanta já está disposto a dizer não. Então eu estou falando agora de resposta, de perseverança no sim que você deu a Deus. Você permanecer dando a resposta para Ele. Senhor, eu preciso te honrar, eu preciso me alegrar em Ti, eu preciso ser fiel a Ti em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas, em todas as áreas da minha vida. E você começar a carregar a sua cruz até chegar no devido lugar. Primeiro princípio que eu gostaria de trazer para você nessa noite. Meu Deus, tenho 10 princípios para você, mas também eu tenho 6 sexta-feiras. Eu pretendi esses 10 só hoje. Essa mensagem aqui Deus ele me deu em 2017. Eu comecei a pregar e só fiquei no título, e nunca terminei. Ontem, quarta-feira, eu fui mexer aqui no tablet, olhei e falei, meu Deus, quantas pérolas aqui. E foi daí que Ele lançou na minha cabeça. Lança processo igual propósito. Lança aí a campanha, entendendo o processo para poder viver o propósito. Sabe por que isso aqui são coisas que você tem que trazer para a sua vida diária? Se olharmos para as nossas vidas, a maioria das aflições vem porque falaram de nós. Você já parou para observar que a maioria das aflições que você tem é porque alguém falou de você? De forma depreciada, de forma negativa, ou de algum jeito que você não gostou? Você já parou para pensar como você se importa para uma imagem sua que você sabe que não é verdadeira? Porque as pessoas elas querem levar uma imagem para a sociedade. Nessa imagem, a imagem dela tem que ser melhor do que daquelas pessoas que ela não gosta. Porque ela quer refletir uma imagem de uma boa pessoa que seja melhor do que aquela que ela tem uma desavença, melhor do que aquela pessoa que você não vai muito com a cara. Então você tem que ser melhor do que aquela pessoa. Pelo menos a imagem tem que ser, porque no fundo você sabe que você é igual a outra pessoa que você não gosta. Pense em uma pessoa que você não gosta nesse momento. O que é que você menos gosta dessa pessoa? Eu tenho uma notícia boa para te dar. A possibilidade de 90% que você tem o mesmo defeito que ela, é por isso que você não gosta dela. É muita coisa, né? 90% a probabilidade. Então entenda que aquilo que você não gosta naquela pessoa, você carrega aquilo, você precisa se libertar disso. Você precisa se limpar disso. Você precisa sair disso e se revelar com a ajuda de Jesus. Você precisa se limpar disso. Me diz como é que você vai ter paz se você se importa com aquilo que as pessoas elas falam de você. Isso causa aflição em você, porque você quer defender essa pessoa morta que você diz que está numa cruz. O justo não se justifica. O justo não se justifica. Entenda isso. Entenda e coloque isso dentro do seu coração. Porque o seu coração está o tempo todo querendo defender a sua honra. E às vezes você se sente mal porque, sabe quando você está assim, do nada alguém fala, fulano de tal disse isso e isso sobre você. Aí você, meu Deus,
aquele cara não presta, porque eu fui confiar nele, porque eu fui confiar nela. E aí você começa a maldizer aquela pessoa. Mas o pior é que a maioria das vezes aquela pessoa falou foi verdade. E é aí que você fica injuriado mesmo. Então você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Você tem que aprender a lidar com essas injúrias. Você tem que aprender a parar de lutar por aquilo que você já entregou na mão de Deus. Você tem que aprender a se conhecer. Eu já falei isso algumas vezes. Certa vez a gente estava na fábrica de bloco e eu tinha uma ideia muito boa. E a ideia, não, tem a da linha e tem a do bloco é melhor. E a gente estava lá fazendo bloco lá no seminário, e puxa ali, puxa aqui, puxa ali, puxa aqui. Tinha um sujeito que ele era o líder do setor de bloco, e a ideia daquele cara não funcionava. Eu falei, rapaz, se a gente fizer assim vai fluir. Quem é o líder aqui é eu. Falei, já que ele não está me ouvindo, eu vou falar com o líder maior que ele, com o pastor, e ele vai me ouvir e vai mudar o negócio e vai ser mais produtivo. Cara, eu passei lá, tinha uma mecânica lá. Na hora que eu estava passando na frente da mecânica, o rapaz estava ouvindo uma pregação. E naquela pregação, o pregador falava bem assim: você sabe qual é a diferença da criança para o adulto? Aí ele responde: porque a criança prefere ser feliz do que ter razão. O adulto não, o adulto ele quer ter razão, então ele vai briga, ele quer defender a teoria dele, ele quer defender a tese dele, e ele acaba sendo uma pessoa cheia de injúria, cheia de aflição. Rapaz, naquela hora eu parei. Meu pai, vou dar uma oportunidade para felicidade, vou voltar e vou fazer do jeito daquele cara. Um dia ele vai me ouvir, mas se ele não ouvir também é só um processo. Eu não vou trabalhar na fábrica de bloco o resto da minha vida. E eu voltei lá, cara. E aí, o que foi acontecer? Eu falei, Deus falou comigo ali, meu jovem. Você tem que entender, você precisa aprender a ser feliz do que você querer ter razão em tudo. Não, porque aqui quando fala eu sou assim, eu nasci assim, e depois que eu digo não é não, se eu dizer sim é sim. E rapaz, você tem que aprender a ser alguém moldável. Você tem que aprender a ser alguém ensinável. Você tem que aprender a brigar por algo às vezes que você já até viu que não é o certo, e você precisa corrigir, precisa consertar. Mas o seu orgulho, o seu modo de agir, o seu eu que ainda comanda, faz com que os seus relacionamentos sejam relacionamentos difíceis. E quando eu falo relacionamento, não é só entre o homem e a mulher, mas relacionamento é tudo que envolve mais de uma pessoa, até o seu relacionamento e o de Jesus. Porque às vezes você quer brigar com Jesus querendo ter mais razão que Ele. Você já viu quando você ora em cima tentando fazer Jesus mudar de ideia de algo que Ele diz para você que Ele não vai fazer? Que tipo de pessoa é você? Existe dois tipos de pessoa. Existe o orgulhoso e o bobão. Você não pode ser nenhum bobão e nem um orgulhoso. Você tem que aprender a analisar as coisas de acordo com a vontade de Deus e agir assim. Como faria Jesus? Aí você vai lá e faz. Entenda, igreja, você tem que aprender a dizer sim, você tem que aprender a dizer não também. Mas a partir do momento que você disse não e você entendeu que não funciona daquele jeito, que o outro jeito é o correto, aprenda a dizer sim. Se você está dizendo um sim, mas você entende que aquele jeito é o correto, e outra pessoa está tentando te convencer, continue no sim. Mas como é isso? Como é que eu vou saber que eu estou certo ou errado? Desde que o nome de Jesus seja glorificado, desde que aquilo que você falou esteja trazendo paz ao ambiente, desde que você entenda que Jesus agiria e responderia assim. Ser cristão é isso, igreja. Ser cristão não é você participar de um lugar com a placa de um nome de igreja. Ser cristão é você ter as atitudes que Jesus teria. E às vezes as atitudes que Jesus teve, e às vezes não, a atitude que Jesus teve levou ele para a cruz. E a Bíblia diz que ele foi mudo. A Bíblia diz que ele foi calado. Ele tinha razão para ir para a cruz? Não. Mas por que ele foi calado? Porque ele estava no meio de um processo.
Então quando você está no processo, você tem que aprender a ficar calado até que Deus mande você falar. Outrora Jesus, ele pegou um chicote, deu nos caras, falou bravamente, falou asperamente, porque aquele era o momento dele falar. Mas outrora, quando estavam prestes a matar, ele estava quieto, porque era processo. Entenda, primeiro ele estava na boa vontade, depois ele foi para agradável, e quando ele foi na perfeita, ele teve que ficar calado, porque o nome de Deus tinha que ser glorificado. O nome de Deus tinha que ser glorificado. Por favor, não perca essa palavra quando você sair naquela porta para fora. Por favor, isso aqui é uma palavra que você tem que deixar entrar em você, para você fazer com que o ambiente da sua casa seja um ambiente mais gostoso, para você fazer com que o ambiente do seu trabalho seja um ambiente mais gostoso, para você fazer que o ambiente da sua rua seja um ambiente mais gostoso, porque onde que há paz, ali há o Espírito Santo. Onde que há liberdade, ali há o Espírito Santo. Tem hora que vai ter que gerar guerra para que venha paz. A ideia da guerra é trazer paz. Só que quando você fica procrastinando a guerra, você fica sem paz, e talvez você vai morrer sem conhecer ela, porque a primeira guerra que você começa é com você mesmo. Seu inimigo não está lá na sua casa, o seu inimigo não está trabalhando, o seu inimigo não está aí pela rua, seu pior inimigo está aí sentado nessa cadeira. Seu pior inimigo é você mesmo, é ele que você tem que vencer diariamente, é ele que você tem que mostrar o caminho da cruz para ele, e não deixar ele sair de lá até que Jesus o ressuscite e o leve diretamente para o céu. 3. Para de carregar essa carga pesada pela vida fora. Para de ficar carregando isso aí, esse peso, a vida fora, sabe? Vai passando dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos para alguns. E a pessoa vai carregando essa carga pesada de querer manter a glória do seu nome de pé. Você já viu uma pessoa orgulhosa que ela colocou o próprio nome dela no pico, e você é uma pessoa que ninguém consegue estar próximo? O que mantém ela próximo é o que mantém as pessoas próximas dela é o dinheiro ou a posição que ela tem na sociedade. Você já viu um tipo de pessoa assim? Não seja esse tipo de pessoa sem ter nada. Porque tem pessoas que é dono de um estado, e ele é assim. E tem pessoas que só é dono de um carro, de uma casa, de uma bicicleta ou de uma roupa, e é assim. Então o que você tem não é importante, é como que você reage, o que você tem, que mostra quem você é. Poder não muda ninguém, poder só revela as pessoas. Poder não muda ninguém, poder só revela as pessoas. Fulano de tal mudou, você viu? Ela recebeu o poder e mudou. Não, ela não mudou, ela só teve a oportunidade de se revelar quem ela era. Entenda isso, igreja. Fulano de tal se perdeu. Não, ele não se perdeu, ele apenas se revelou. Ela apenas se revelou. Você tem que entender que tipo de pessoa você é quando você está comandando e quando você está sendo comandado, quando você está liderando e quando você está sendo liderado. Entenda isso. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa problemática no ambiente que você convive? As pessoas têm prazer de estar próximo a você? As pessoas têm prazer de quando você chega? E me diz, as pessoas que têm prazer quando você chega, elas te conhecem realmente? Porque às vezes o relacionamento das pessoas, pastor Larry, ele ensinava assim para nós: quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ela, porque 1 quilo de sal demora para acabar, hein? Às vezes 1 quilo de sal demora. Você começa a conhecer as pessoas, fala, quer dizer que é. Agora eu vou te falar, se tem pessoas que te conhecem e amam como você é, dá valor a essas pessoas. Dá valor a essas pessoas. Valorize mais as pessoas que te amam, sabendo a problemática que você é, sabendo quem você é mesmo assim, continua ainda pagando o preço do seu lado. Então você tem que aprender a identificar essas pessoas. Você tem que aprender a valorizar, você tem que aprender a honrar esse tipo de pessoa. O problema é que tem pessoas que vai girando o ciclo de amizade, girando, até as pessoas conhecerem ela. Quando as pessoas conhecem ela, diz que as pessoas mudaram com ela. Não. Para de ficar mudando de amigos e comece a mudar você de atitude.
Seja uma pessoa mais alcançável. Seja uma pessoa mais moldável. Isso é uma palavra é uma pregação para homens, é uma pregação para humano. É uma pregação, entenda, ser humano não é pecado. Pecado é você tentar ser Deus. Quando Jesus ele veio à terra, ele veio para ser o quê? Ele veio para ser homem, porque ele já era Deus do céu. Então ele veio para ser homem, ele foi um ótimo, excelente homem. Então entenda, para de acabar com o dia das pessoas, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas reações. Vai para o joelho, ora até que você seja uma pessoa que Jesus projetou para você ser. Jesus ele projetou para você ser um tipo de pessoa, e seja essa pessoa, porque esse tipo de pessoa, quando ela incomodar alguém, vai ser para a outra pessoa ser transformada, mas pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder dela. Porque as obras dela todas serão boas, as mãos dela serão boas, os olhos serão bons, todo o corpo será bom, e Jesus poderá agir através das suas mãos. Entenda, Jesus ele não desistiu de você. Não, ele não desistiu, ele tem propósito para você, e propósitos perfeitos. Aleluia. Verso 4, princípio 4: levando cada crítica ao seu respeito, magoando-se profundamente com a mais leve indiferença. Tem pessoa que só vê um detalhe na outra pessoa, e aquilo já é o suficiente para ela se magoar com aquela pessoa, para ela se ofender com aquela pessoa, e já criar um murinho, criar uma parede e falar: ó, essa pessoa fica do outro lado, que eu já conheço o tipo dela. E o seu tipo qual é? Me diz qual é o seu tipo. Quando as pessoas não se agradam de você, o que é que você faz? Que se ferre, ela não paga as minhas contas, né? Às vezes é mais fácil. Mas a Bíblia diz bem assim, ó: se você não ama esse irmão que você está vendo, como é que você vai amar um Deus que você nunca viu? Igreja, Deus ele está gerando o tipo de pessoa que consegue lidar com todo tipo de pessoa. Uma pessoa que consegue lidar em todos os ambientes. Um tempo atrás, um professor da academia chamou assim e falou: rapaz, pastor, você tem um imã para problemático, os caras que não conversam com ninguém, chega perto de você e conversa. Meu amigo, eu estou aprendendo a lidar com um tipo de pessoa. Se aprender a amar essas pessoas que estão ao seu lado, se aprender a conviver com essas pessoas que estão do seu lado. Já estou terminando já. Continuar a semana que vem. Entenda, você tem que aprender a amar essas pessoas, tem que aprender a se doar por essas pessoas, porque essas pessoas são importantes para Deus. Essas pessoas têm a mesma importância para Deus. Sabe quanto você é importante para Deus? Aquela pessoa que você não gosta para Deus é tão importante quanto você. Deus não consegue ver diferença nas duas, entre você e ela, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então você tem que amar aquela pessoa com o mesmo amor que Deus ama ela. Isso é difícil, igreja. É muito difícil, é quase impossível, mas ainda é possível, porque tudo é possível ao que crê. E amar não é você, entenda, amar não é você bajular. Amar é você aprender a honrar. Honre os seus inimigos. Honre os seus inimigos, porque a Bíblia diz que a resposta branda apazigua a ira. Igreja, isso é uma pregação para crente. É quase impossível de ser vivida. Imagina aí. A Bíblia diz: vós que sois fortes, suportai-vos que é fraco. É você carregar aquele que é fraco, aquele que está... Sabe, porque às vezes é mais fácil a gente criticar, é mais fácil a gente rejeitar, é mais fácil a gente deixar para trás. Mas entenda, um dia você estava andando devagar e alguém resolveu esperar por você e resolveu caminhar junto com você até onde você está. Mas onde você está ainda não é suficiente, porque ainda é um processo, porque o propósito está um pouquinho mais à frente. O propósito está um pouquinho mais à frente. Se coloca de pé, sexta-feira a gente continua. Aleluias. Pregação boa não é aquela pregação que você sai alegre com o pregador. Não, o pregador prega demais. Não, é aquela que você sai triste com você mesmo.
É aquela que você sai ardido, você sabe, meu Deus, como eu sou insuportável. Como é que o Senhor me aguenta? Deixa Jesus te moldar. Deixa Ele te transformar. Dá uma oportunidade para Ele, porque tem jeito para você. Assim como tem jeito para aquele que você disse que não tem mais jeito, ainda tem jeito para você. Aquilo que não está crescendo está morrendo, entenda. Quando as células param de crescer, param de desenvolver dentro de você, para de nascer, você começa a se envelhecer, você começa a envelhecer. Até 21 anos as células vão nascendo, depois começa um processo ao contrário, as células começam a envelhecer e a morrer. Então tudo aquilo que não está dando vida está morrendo. Tudo aquilo que não está sendo transformado está sendo destruído. Então você tem que ir mudando, igreja. A Bíblia diz que nós temos que ir mudando como a luz da aurora até chegar ao sol perfeito. Quando chega o sol de meio-dia, ele fica em cima, quer dizer que não vai haver mais sombra, nem na direita, nem na esquerda, nem à frente, nem atrás. O sol vai estar em cima, completo. Esse é o momento de perfeição, essa é a volta de Jesus. Então permita-se ser mudado diariamente. Permita-se ser moldado diariamente. Toda vez que eu chegava na casa da minha avó lá na Bahia, quando eu passava, depois que eu fui para o seminário, quando eu passava alguns dias, ela virava para mim e falava: Doguinho, no que eu preciso melhorar? Imagina uma mulher de 70 e poucos anos perguntando isso para um jovem de 22, 23. Isso é vontade de ser alguém que tenha o brilho do Espírito Santo. Eu me constrangi aquilo e eu não conseguia falar para ela que ela precisava ser mudada. Você tem essa coragem? E quando falarem o que precisa ser mudado, você vai defender? Você vai se defender ou você vai se entristecer com aquilo que as pessoas falaram? Não faça perguntas que você sabe a resposta, só que você quer que a boa vontade da pessoa mude e transforme aquilo que você precisa ser mudado em elogio. Então pergunte a pessoa sincera. Pergunte a pessoa sincera. Já pensou, eu estou com 150 quilos aí, eu perguntei como é que eu estou. Aí Rose vira para mim e fala: não, está muito bem. Claro que eu estou bem. Não, se eu estou perguntando, eu preciso de uma resposta sincera. Então eu tenho que lidar com aquela resposta, e agora eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Entenda, você não tem que procurar pessoas que vai dar a resposta que você quer ouvir, mas você tem que ouvir a resposta que você precisa ouvir. Não é a que você quer, é a que você precisa. Pergunta para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa de mim? Para quando Ele virar para você e poder falar: filho meu, eu quero isso e aquilo, e você dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Levante a sua voz em oração, você que pode.